matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E continuando o nosso processo de tentar aprender quem nós somos, o que nós somos, como nós estamos no mundo, eu estou tentando fazer um processo lento, caminhando devagar e pegando pequenos pontos aos poucos que nos possam elucidar isso. Hoje nós vamos abordar a questão da crença, né? Descartes já dizia que os nossos sentidos nos enganam. E os nossos sentidos é um dos principais caminhos. Hoje em dia, realmente, eu acredito que o principal caminho que nós usamos para construir nossas crenças. E isso é uma coisa que nós temos que transformar um pouco e crescer um pouco nisso. Eu trouxe um videozinho hoje, ele é a parte de um filme chamado Quem Somos Nós? What the Bleep Do You Know? E eu tirei esse trechozinho do filme, porque esse trechozinho ele fala exatamente sobre essa questão da crença e nos conta uma história que aconteceu um tempo atrás, que é muito elucidativa sobre isso. Ele é um documentário, esse filme é um documentário de 2004 e ele tenta fazer essa relação entre ciência e espiritualidade. O filme ele conta uma história entremeada com depoimentos de especialistas em neurologia, mecânica quântica, metafísica, ontologia, epistemologia e outros. Nós vamos passar esse trecho, e esse trecho relata um fato ocorrido com o povo indígena da América, quando da sua descoberta por Cristóvão Colombo. Os indígenas eram os aruaques, e eles não foram capazes, num primeiro momento, de distinguir, de perceber a chegada das caravelas de Cristóvão Colombo. Esse é um belo exemplo do que nós encontramos na Bíblia, quando diz que olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem. Muitas coisas nós lemos, até na própria Bíblia, mas não tomamos, não nos conscientizamos realmente do que está ali escrito. Então, isso vai ser um exemplo que pode nos trazer um pouco à luz, aumentar a nossa percepção, o nosso conhecimento e um entendimento maior de nós mesmos. Pelo fato dos índios aruaques não terem conhecimento e acharem impossível que houvesse alguma coisa, objetos que pudessem navegar no mar, eles não perceberam a aproximação das caravelas. Então, vamos ver agora esse trechinho desse documentário, Quem Somos Nós? Caribbean, none of the natives were able to see the ships, even though they existed on the horizon. The reason that they never saw the ships was because they had no knowledge in their brains or no experience that clipper ships existed. So the shaman starts to notice that there's ripples out in the ocean, but he sees no ship, but he starts to wonder what's causing the effect. So every day he goes out and looks and looks and looks, and after a period of time, he's able to see the ships. And once he sees the ships, he tells everybody else that ships exist out there, because everybody trusted and believed in him. They saw them also.
We create reality. We're reality-producing machines. We create the effects of reality all the time. Nós sabemos que os nossos sentidos nos enganam e sabemos que as nossas crenças nos influenciam. Então, como é que a gente vai transitar, como é que nós podemos ter uma melhor consciência do mundo que está à nossa volta, sem simplesmente ficar preso num processo ilusório que nós mesmos criamos? Isso já é um fato, na verdade, nós criamos a nossa realidade. Mas nós podemos aprender a transformá-la, essa é a questão. E um dos meios de fazer isso, um dos melhores caminhos, que nós não vamos falar sobre ele especificadamente agora, mas é a meditação, ou seja, movimentos internos em direção à nossa alma. Nós vamos mostrar que meditação, não hoje no nosso programa, mas eu já estou dando uma introdução. Nós vamos mostrar que meditação ela é uma coisa muito catalogada, as pessoas fazem muitos rótulos a esse respeito, mas, na verdade, meditação é única e exclusivamente um movimento interno em direção a nós mesmos, em direção à nossa alma, né? O Eckhart Tolle começa a dizer que quando a gente se prepara para a meditação e quando a gente começa a pensar, eu vou meditar, só isso já é um grande meio de a gente atrapalhar a nossa própria meditação. Mas vamos continuar, nós vamos depois voltar a esse tema, nós vamos falar em meditação, como fazer, o que é, como desenvolver isso. Mas nós vamos centrar agora na questão da crença. A crença é uma força extremamente poderosa, né? E vamos dar um exemplo que não só a nível de nós temos uma melhor consciência de como funciona a nossa relação com o nosso trabalho, além disso, vai nos mostrar o quão poderosa pode ser a nossa crença e quanto é a nossa crença que conduz os nossos caminhos e não os nossos caminhos que nos levam até aquela crença, que é o que normalmente nós acreditamos que aconteça. Nós pensamos que achamos isso ou aquilo em função de coisas que já nos aconteceram. E, na verdade, foi o nosso pensamento a origem das coisas que nos aconteceram. Eu vou pedir uma imagem, a imagem número 1, de como funcionamos. Então, eu estou tentando mostrar nessa imagem a nossa interação do trabalho na interação com o outro. Como é que nós funcionamos nesse processo? Nós temos as duas questões básicas, que é o que eu gosto de fazer e o que eu não gosto de fazer, e as duas outras questões, que é o que me pagam para fazer e o que é necessário que eu faça. Quando eu tenho uma relação de o que me pagam para fazer e o que eu não gosto de fazer, nesse momento eu estou trabalhando por necessidade. E aí vamos ver que tipo de coisa passa pela cabeça de uma pessoa nesse processo em que ela está trabalhando por necessidade, ou seja, ela trabalha porque ela é paga para fazer aquele trabalho, mas ela não gosta de fazer aquele trabalho. Nesse momento, você vai ter a pessoa pensando da seguinte forma: na vida, quem não trabalha muito não consegue ganhar dinheiro. Essa é uma das possibilidades. Na vida, por exemplo, uma outra possibilidade: na vida temos que trabalhar no que aparece, senão não vamos ter como comer. Então, entre esses, existem muitos outros pensamentos que conduzem a essa questão. Eu trabalho por necessidade, ou seja, eu trabalho porque me pagam para fazer o trabalho e eu trabalho mas eu não gosto de fazer esse trabalho. Então, se vocês conhecerem pessoas, ou até vocês mesmos, numa situação dessas, vocês vão perceber que a ideia que circula na mente é essa, a respeito da vida.
Uma outra possibilidade que apareceu na nossa imagem foi aquelas pessoas que trabalham por obrigação, ou seja, elas trabalham com o que não gostam de fazer, mas trabalham porque acham que é necessário que ela faça, né? Esse tipo de pessoa vai trabalhar por obrigação. Como seria o pensamento de um tipo de pessoa que trabalha por obrigação? Por exemplo, na vida temos que fazer o que é preciso, senão não vai ter quem faça. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ou então pode ser, a vida é muito difícil e não se consegue fazer nada do que se gosta. Na vida não se pode fazer o que se gosta, tem que se fazer o que é necessário. Então, esse é o tipo de pessoa que vai estar, né, provavelmente, num trabalho por obrigação. Ou seja, ela vai estar naquele trabalho porque é o necessário que seja feito, mas ela não gosta do que está fazendo. Vamos por terceiro fator que apareceu na nossa imagem, que é o trabalho por amor. O trabalho por amor vai ser aquela pessoa que faz porque é necessário ser feito, mas ela também, por outro lado, ela gosta do que ela está fazendo. Esse tipo de pessoa vai ter como pensamento constante na sua cabeça, por exemplo, na vida é importante fazer tudo com amor. Ou então, na vida, quem trabalha com amor sempre consegue o que precisa. Esse tipo de pensamento vai levar a pessoa a um trabalho com amor, ou seja, ela vai fazer porque é necessário, mas ela também vai estar fazendo aquilo que ela gosta de fazer. Temos um outro item, que é o trabalho por vocação. O trabalho por vocação, a pessoa vai estar sendo paga para trabalhar, mas vai estar fazendo aquilo que ela gosta, que ela ama fazer, né? Esse tipo de pessoa vai ter como pensamento constante em sua cabeça, um dos exemplos, uma possibilidade. Na vida, é importante gostar do que se está fazendo. Ou então, na vida, sempre se tem sucesso quando se faz o que se gosta, né? Então, pessoas com esse tipo de pensamento vão conseguir fazer o que gostam de fazer e vão ser pagas para fazer o que elas gostam de fazer. Esse é o tipo de trabalho por vocação. Antes, vocês vão poder perceber, se vocês conhecerem pessoas ou até vocês mesmos, numa dessas situações, vocês vão poder perceber que o pensamento delas é semelhante a isso. Tem a característica do próprio trabalho, do tipo de trabalho que elas fazem, ou por amor, ou por vocação, ou por obrigação, ou por necessidade. É importante se frisar aqui que o fato da pessoa expressar verbalmente, vamos supor, uma pessoa que expresse sempre, que vive falando que na vida é importante se gostar do que se está fazendo. Ela pode, na verdade, na vivência dela, não vivenciar isso. Ela pode ter o argumento de uma pessoa com trabalho por vocação, mas está trabalhando por necessidade, ou está trabalhando por obrigação. Por quê? Isso vai ser o tema de um programa nosso mais à frente. É a incongruência que existe, que é uma das causas principais da falta de saúde, da falta de alegria nossa, é essa incongruência entre o pensamento e a ação. O pensamento e o viver, o modo de viver. Nós fomos criados dentro de um rótulo em que nós podemos pensar o que quisermos, mas não podemos expressar isso e nem ao menos ver isso, né? O nosso pensamento, ele é livre, contanto que não atrapalhe a sociedade. E isso cria o que nós acabamos de falar, uma pessoa que pode ter um discurso maravilhoso de que nós temos que amar o nosso trabalho e, na verdade, lá no íntimo, ela está odiando aquilo que ela faz.
Porque, na verdade, lá no íntimo não é aquilo que ela pensa. Ela pensa uma coisa, ela pensa que a vida é muito difícil, que você tem que trabalhar muito para conseguir. Quando eu falo trabalhar muito, eu não falo em quantidade, mas que tem que ser uma coisa dolorida, sofrida, né? Então, ela tem esse pensamento na cabeça dela, mas o que ela externa é uma coisa completamente diferente. E isso leva a que essa situação ocorra. Eu, há muitos anos atrás, quando eu era bem jovem, eu vi um filme do Nelson Rodrigues. E, na época, eu nem pensava ainda, minha área era engenharia, minha engenharia civil, mas eu pensava, fiquei pensando quando eu vi, que interessante o que ele colocava. Nelson Rodrigues coloca isso em praticamente os filmes dele todos. E aquilo ali me cutucou. Eu sou uma pessoa bastante assim, espontânea e não sou muito de... Sou de falar o que eu penso. Bom, aquilo me chamou a atenção quando ele mostra em certas cenas o diálogo verbal das pessoas e o que as pessoas, na verdade, estão pensando, que é completamente, radicalmente diferente do diálogo que elas estão tendo. Foi a primeira vez que eu tive contato com isso. E nesse ponto, o Nelson Rodrigues é fantástico. Ele mostra com bastante clareza essa coisa que hoje eu percebo e realmente é a grande origem de um número imenso de patologias que estão circulando por aí. Na verdade, o que a pessoa precisa, muitas vezes, para se curar, é única e exclusivamente educar o seu pensamento. Mas isso nós vamos falar num outro programa. Continuando aqui sobre as nossas crenças, a pergunta que eu faço, então, é: será que foi a forma com que uma pessoa vive que faz ela pensar daquelas formas que a gente citou agora há pouco? Ou será que foi o pensar daquela forma que levou a pessoa a ter a vida que ela tem? Então, se nós formos pensar sobre isso, nós vamos também perceber, né? Se a gente pensar um pouco a esse respeito, quem veio primeiro? Não foi o pensamento? O pensamento veio primeiro. Quando você vai em busca de um trabalho, quem vai em busca de um trabalho é uma pessoa que já tem a sua crença pronta dentro do pensamento. Independente do que ela externe verbalmente, dentro da cabeça dela, aquele pensamento já está pronto. E é esse pensamento, queira a pessoa ou não, é essa crença que ela tem lá dentro da cabeça dela que vai atrair aquela realidade para a vida dela. Ou seja, ela só vai encontrar empregos que estejam dentro do padrão mental que ela tem, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês pensarem durante essa semana. E vocês podem fazer 2 tipos de descoberta disso. Um, que ajuda, como dizia já o Bill Gates, que é muito mais inteligente nós aprendermos com as descobertas, com os erros dos outros, do que com os nossos próprios erros. Então, observar o outro, não para julgar, mas para observar, no sentido de aprender alguma coisa com aquilo. Vocês conhecem uma pessoa que vive uma vida muito difícil a nível de emprego, que está desgostosa, está infeliz, vocês começarem a conversar ou perceberem como essa pessoa pensa, e vocês vão perceber que o pensamento dela bate com o tipo de trabalho, com o tipo de função que ela tem. E a outra forma, a segunda, é uma autoanálise, né? Você perceber o que você está enfrentando no seu dia a dia, se você está feliz com o que você está fazendo ou se você não está, e você começar a deixar vir à tona o que você pensa, não o que você passa para o outro, mas você começar a ter coragem de se ouvir a si mesmo, de ouvir os seus pensamentos. Você ter coragem de, como consciência que você é, a perceber a sua própria consciência. Isso é um trabalho
muito bonito, como diz o Eckhart Tolle, ele quando fala disso, ele chega a se emocionar. Eu vi uma palestra em que ele fica muito assim, emocionado quando fala nisso, mas nós, cada um de nós, como consciência que existe no cósmico, se permitir ter consciência da sua própria existência. Nós, hoje em dia, vivemos aos trambolhões. Nós não nos percebemos quem somos. Quem somos realmente. Nós sabemos o que falamos, ouvimos o que falamos, mas nos percebemos como estamos sendo lá dentro naquele momento. E isso já é um bom começo de você começar a fazer esse tipo de processo, se conscientizar de você mesmo. É você avaliar o que você faz no seu dia a dia, o seu trabalho, a sua função e como você está se relacionando com isso, como você encarar isso e você começar a perceber quais são as suas crenças, né? Então, isso é uma sugestão para a semana e uma forma que nós temos de clarear isso, né? Clarear a nossa mente para a gente poder perceber as nossas crenças e aí eu vou pedir a nossa próxima imagem, seriam 3 itenzinhos que parecem inocentes, mas que podem nos ajudar muito nesse processo. Ensinar o que se sabe. Se nós, ensinando o que sabemos, praticamos o que ensinando, praticando o que a gente ensina e perguntando o que não se sabe, é uma das formas de nós conseguirmos trilhar essa percepção das nossas crenças, do que acreditamos, e não apenas saber o que expressamos verbalmente, mas o que nós realmente acreditamos lá dentro. Então, ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que não se sabe. Não deduzir, porque isso é uma coisa muito complicada. Nós podemos ver uma situação, né, e podemos deduzir alguma coisa sobre ela e, na verdade, a realidade daquela situação passa muito longe do que nós deduzimos, né? O processo de julgar é um processo que nunca leva a lugar nenhum, porque é muito difícil você saber realmente o que se passa se você não pergunta. A tua dedução pode estar completamente errada. Então, eu acho que são 3 itens que podem nos ajudar nesse processo, né, de clarear nossa mente para dentro de nós mesmos. E eu acho que dá para fazer um bom trabalho usando isso e que pode nos ajudar. Uma pessoa que está com um problema de saúde, pode parecer uma tolice, uma coisa dessas, mas pode realmente ser a solução, né? Isso pode resolver, pode curar uma pessoa, né, na medida em que ela consiga fazer isso com mais clareza ou não. Bom, nós vamos passar agora para uma historinha. E essa nossa historinha, eu trouxe hoje uma historinha que eu escuto desde pequenininha. Meu pai, desde pequena, me contava essa história. Eu vi essa história muitas vezes, eu achava essa história assim, o maior barato. E a historinha dos 2 sapinhos e do barril de leite. Nas fazendas, antigamente, talvez ainda hoje, eu não sei, né? Acredito que não, com a tecnologia, mas se deixavam vasilhas próprias. Eu até trouxe para vocês, tem a imagem 1, as vasilhas, elas se deixavam, algumas eram assim mais bonitas, em outros locais elas eram mais rústicas, mas as pessoas deixavam as vasilhas, ordenhavam o gado, né, as vacas, e deixavam as vasilhas de leite às vezes no caminho, quando aquele leite ia ser recolhido para uma cooperativa ou até na própria fazenda para uso. Era nesse tipo de vasilha, eram vasilhas com bocas largas. E um dia, nossos 2 sapinhos vinham, que é a nossa imagem 2, vinham alegres, saltitando e conversando pelo caminho. Quando, de repente, eles estavam muito distraídos, e como eles vinham conversando e saltitando, caíram cada um dentro de uma vasilha de leite. Bem, um dos sapinhos
gritou para o outro que não havia como eles se salvarem. Aquilo ali era caso perdido. A vasilha era muito alta, ele fez uma análise profunda, né? A vasilha era muito alta, as paredes eram muito lisas. Além disso, não havia ninguém por perto e sozinho era impossível sair dali. Olha, nós acabamos de falar alguma coisa quando eu falei, né, dos prejuízos que a gente tem, das deduções, dos julgamentos que nós fazemos. E eu comentei como, muitas vezes, as nossas deduções e os nossos julgamentos são totalmente errados, né? Então, no caso, o que ele fez foi um julgamento. Ele julgou, fez uma análise racional da situação, fez uma análise, eu diria, uma análise racional, analítica, tá? Dessa situação. Com licença. E deduziu que não havia jeito. Ele gritou então isso para o outro sapinho. O outro sapinho, no entanto, não quis saber de ouvir nada e muito menos parou para pensar racionalmente e analiticamente, ou seja, fez uma análise racional e analítica através dos sentidos físicos que nós temos, né? Ele começou a bater as pernas, se agitou e nadou sem parar. Quando vinha algum pensamento, ele só repetia para si mesmo: eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí sim ficou batendo as pernas e repetindo: eu vou conseguir. Por um bom tempo ele bateu as pernas, nadando, quando de repente ele sentiu que o líquido estava ficando cada vez mais espesso. E ele pôde dar impulso e saltou para fora da vasilha. Vem a nossa próxima imagem. O nosso sapinho havia transformado o leite em manteiga, né? E assim, um sapinho se salvou e o outro sapinho morreu. Bom, aí vem a minha pergunta. O que fez com que um sapinho se salvasse e o outro sapinho morresse afogado, né? No caso do nosso primeiro sapinho, foi a crença dele que o levou à morte. Ele fez, como eu já falei, uma análise analítica racional da situação e deduziu que não havia jeito. Aquilo se tornou a crença dele. O que ele tinha no pensamento era isso, de que ele ia morrer, né? Fica difícil, né? Essa é a questão principal. Fica muito difícil quando se trata de nós mesmos perceber isso, mas muitas vezes nós agimos da mesma forma. Quantas vezes uma pessoa diz para si mesmo que não vai conseguir alguma coisa e, quando finalmente não consegue, ela pensa: eu sabia que eu não ia conseguir isso. Bom, outras vezes, é outra pessoa que nos diz que não vamos conseguir alguma coisa. Você está disposto a fazer alguma coisa, você tem a sensação de que pode, e vem alguém e diz: não, você não vai conseguir, isso é muito difícil, não vai dar certo. E nós nos deixamos levar por isso. E o pior é que muitas vezes com isso, com essa intervenção que a gente recebe, a gente acaba não conseguindo. E aí a gente escuta de outra pessoa: eu sabia que você não ia conseguir isso, né? Acontece que o nosso segundo sapinho, né, ele teria morrido se tivesse se deixado agendar, influenciar pelo que o primeiro sapinho disse. E provavelmente, né, ele também ouviria do primeiro sapinho, quando os dois chegassem lá no céu, ele ouviria: eu sabia que nós não íamos conseguir. Seria o que ele ouviria do outro. Mas,
O nosso sapinho, o nosso segundo sapinho, ele não se deixou influenciar. Ele agiu por instinto e se salvou. Como é que é isso de agir por instinto, né? Como é esse acreditar que nós podemos conseguir mesmo sem saber como vamos conseguir? Sem essa decisão que o sapinho teve de não ouvir o que o outro falava, no caso do sapinho, de não ouvir o que o outro estava dizendo e simplesmente agir, sem essa decisão de simplesmente se conectar com o fato, né, com o mundo que está à nossa volta, nossas chances de acertar, as nossas possibilidades são muito, muito pequenas. Num dos nossos, eu não sei, mas acho até que foi no primeiro programa, eu falei sobre a alegoria da caverna. E na alegoria da caverna não, me desculpem, na alegoria da carruagem. Na alegoria da carruagem, nós tínhamos as rédeas da carruagem, as rédeas que é o que fazia com que a carruagem fosse conduzida. Essas rédeas tinha numa ponta o cocheiro e na outra ponta ela tinha os cavalos. Essas rédeas significam a nossa mente. Cavalos e cocheiro significam, se vocês podem voltar, quem quiser entrar no Facebook e na nossa página, nós temos não só lá esse programa, mas também temos a imagem da carruagem e a colocação do que é cada uma dessas partes, dessa alegoria da carruagem que eu passei. Na verdade, os cavalos vão significar a nossa mente racional analítica. É a mente que o nosso primeiro sapinho usou. Essa é a mente que vai depender dos nossos sentidos exclusivamente. Essa mente, ela vai analisar, interpretar e rotular. É aí que a coisa fica problemática. O Eckhart Tolle fala uma coisa que é verdadeira. Se você observar, porque esse processo é o que a ciência faz, e se você observar, quando você analisa, faz essa análise extremamente racional, ela se torna uma análise limitada, porque aquilo que você analisa ou já está morto, como muitas vezes é o caso da ciência, ou então morre durante o processo. Ele coloca essa frase dele, e eu acho que é mais ou menos por aí. Esse processo de você analisar, interpretar e rotular, na hora que você rotula, você fecha todas as portas a qualquer mudança que possa acontecer. Na hora que você analisa, interpreta e rotula, você parte do princípio, com esse rotular, você parte do princípio de que o mundo é estático, de que o mundo não se transforma, de que o mundo não muda. Quando se tratam de coisas de saúde, por exemplo, quando se trata de doenças, pesquisas a respeito de doenças, é a mesma coisa. Parte do princípio que o ser humano é estático. Ele vai ficar naquele estado que foi rotulado indeterminadamente, que não vai haver mudança. E isso não é verdade. E hoje em dia, apesar de não ser muito divulgado, já se está percebendo isso com clareza. Quando começou esse problema da dengue, por exemplo, o mosquito tinha um certo tipo de resistência. E eles descobriram alguma coisa que realmente, vamos dizer, eliminava o mosquito. Só que ele começou a ficar, né, começou a ter imunidade a esse tipo de intervenção. E aquele tipo de intervenção que se fazia passou a não ter mais efeito, né? Acabou. Você podia fazer aquilo, teve uma época que era pó de café, cada vez se inventa uma coisa diferente. Só que ele não tinha mais, aquilo não tinha mais efeito sobre ele. E aí se criou uma nova coisa e ele começou a ganhar imunidade sobre aquela outra coisa.
Ou seja, a própria ciência hoje tem formas, e está percebendo, apesar de não divulgar muito, de que nós não temos garantia de nada, que nós não podemos simplesmente rotular. Nós podemos sim fazer que nem os fótons fazem, colocar como possibilidade. Aquilo é uma possibilidade, ou seja, durante um certo espaço de tempo, e pelo menos naquele momento, aquilo realmente ocorreu. Mas isso é uma possibilidade. Isso não pode ser fixado como rótulo. Isso muda, né? Assim como nós mudamos. No momento, por exemplo, em que nós temos uma doença, no momento em que nós temos uma patologia, nós estamos daquela forma, mas nós não somos aquilo. E o fato de nós termos essa tendência nos dias de hoje de rotular, de analisar, de interpretar tudo e rotular tudo, faz com que nós percamos também essa percepção a respeito de nós mesmos, de que nós estamos desta forma agora, mas não quer dizer que nós somos isso. Se uma pessoa, por exemplo, está com um câncer, ela não é um câncer, ela está com câncer. E o que eu percebo é que muitas vezes a pessoa, quando está com uma doença dessas, ela pensa nela o tempo todo como um ser humano que é câncer ali. E não é. Só você se sentir daquela forma já faz com que você perpetue esse estado. Você tem que começar a tentar resgatar, mesmo você naquele momento estando com aquela doença, você tem que começar a resgatar dentro de você mesmo quem você realmente é. E é esse seu modo de ser saudável que vai começar a resgatar, a libertar você daquela doença que não está te deixando ser saudável. Por isso é que muitos médicos, o Dr. Lazagnetta, por exemplo, tem isso no livro dele, muitos médicos que fizeram estudos bonitos a respeito da nossa saúde, o quanto ela pode ser, o quanto pode ser uma coisa, um modo vivente na nossa vida, um modo de ser, é ser saudável. Ele coloca que muitas vezes, muitas pessoas crescem nas suas doenças e perpetuam elas, às vezes, até se acostumam a viver daquela forma, simplesmente por ficaram sabendo. Muitas vezes, uma pessoa está com uma certa doença, fica boa daquela doença, não chegou nem a ficar sabendo que teve essa doença. E quando a pessoa tem conhecimento, ela já tem uma probabilidade muito grande de piorar naquela doença. Mesmo que aparentemente ela melhore, aquilo começa a penetrar no corpo dela de uma forma muito forte pelo fato dela pensar nela como sendo aquilo, né? Bom, na nossa alegoria da carruagem, nós temos então os cavalos, que seriam a nossa mente racional analítica, que nós acabamos de falar sobre ela, e tem a outra, que é a nossa mente racional transcendental. Esse termo é Kant que usa. É quando a nossa razão ela interage com o mundo de forma sensorial, isso é verdade, ela vai usar os nossos sentidos, mas ela também se permite ser intuitiva. Ela não vai simplesmente olhar para o fenômeno, olhar para o que está acontecendo, analisar, interpretar, rotular. Ela vai se permitir sentir o fenômeno, viver com o fenômeno, perceber em si mesma aquele fenômeno. Quando isso acontece, há um saber imediato, pois nós vamos estar inteiros ali dentro e não apenas a nossa parte material. Ora, nós somos corpo, mente, alma. Essa trilogia nossa faz parte de um corpo e de uma alma que é unificado através da mente. A mente é essa ponte de ligação que nós temos entre o nosso corpo e nossa alma enquanto nós estamos aqui no nosso corpo, enquanto essa alma está habitando esse corpo. Quando nós simplesmente excluímos essa parte, a alma da história, nós temos a nossa mente racional analítica, que vai analisar, interpretar e rotular.
Quando nós fazemos isso, nós estamos excluindo, eliminando o nosso outro lado. Nós só vamos ter em ação dentro de nós a nossa mente racional transcendental quando nós permitirmos que ambos os lados funcionem juntos. Ou seja, a nossa parte sensorial, que vai trazer à tona esse nosso lado material, o nosso corpo, e o outro lado intuitivo, que vai trazer à tona esse outro lado nosso, a nossa alma, que é o que faz a conexão com o mundo. Quem faz a nossa conexão com o mundo é a nossa alma. O nosso corpo é pó, que ao pó voltará. Quer dizer, quando eu falo que ao pó voltará, ele já é pó agora, mas ele só pó se tornará. Já a nossa alma não, ela não morre. E se nós não permitirmos que os nossos pensamentos se efetuem, se perpetuem com as duas partes em conjunto, nós vamos ter só rótulos, nós vamos ter crenças. E vai acontecer que nem com o primeiro sapinho, vai morrer. Já o segundo sapinho, ele se permitiu ser todo, ser inteiro ali dentro. E aí ele sobreviveu. Isso é fundamental, principalmente, nós percebemos isso, principalmente porque nós fazemos isso o tempo todo de uma forma sem ter consciência disso. Nós não temos percepção, nós simplesmente agimos sem ter percepção de como estamos agindo, de o que estamos fazendo com nós mesmos, né? Percebendo esses dois lados, fica fácil perceber que o que faz com que nós sejamos o que nós somos não são os nossos dons, mas a maneira como deixamos que os nossos dons venham à tona. Como deixamos que os nossos dons aflorem, né? O que faz o que nós somos são nossas escolhas. São elas que fazem os nossos dons aflorarem, né? O nosso sapinho, ele fez uma escolha na hora que decidiu não ouvir o outro. Por isso ele conseguiu se libertar. É muito importante que a gente perceba que o que faz com que somos não são os nossos dons, mas a forma como nós colocamos em prática esses dons, como nós deixamos que eles venham à tona, ou seja, são as nossas escolhas. E percebendo isso, é importante a gente também perceber que, assim como as nossas escolhas são fundamentais e nós somos completamente livres para escolhermos o que nós quisermos, né? Nós, na vida, podemos escolher o que nós queremos plantar na nossa vida, né? Que ações nós vamos plantar. Mas a vida, ela tem um fator de equilíbrio, né? Que faz com que nós venhamos a colher exatamente aquilo que plantamos. E aí as pessoas passam por certos reveses e dizem, é karma, é o destino. Mas na realidade, quem plantou esse karma, quem plantou esse destino, foi a própria pessoa na hora que fez as suas escolhas. A questão é que muitas vezes as escolhas não vêm com a mesma... As escolhas têm uma roupa, uma roupagem, e as consequências, na hora que você vai colher com uma outra roupagem. Isso talvez dificulte o fato de você poder fazer, perceber que não, isso foi consequência daquilo. Tudo bem, mas foi. Não existe, você não colhe o que você não planta. Isso é uma lei cósmica, universal, né? Tudo nasce para poder ser colhido, e para nascer ela foi plantada, né? Então, é importante que nós tenhamos claro na nossa consciência da importância que os nossos dons têm, sim, mas as nossas escolhas,
o que nós fazemos com esses dons, com essas capacidades que nós temos, é que vão decidir o que nós vamos ter pela frente, qual vai ser o nosso destino. Cada vez que eu faço uma escolha, eu estou traçando um destino na minha frente. Por isso, existe o livre-arbítrio. Muitas vezes podemos pensar, nossa, existe o livre-arbítrio, mas já tem destino, tem isso, tem karma. Não, mas no momento em que eu faço uma nova escolha, automaticamente um novo destino se reconstrói à minha frente. Quem tiver interesse em especular isso melhor, é só estudar um pouquinho de mecânica quântica, que vai perceber isso cientificamente falando já, quando você tem o que acontece com as nossas menores partículas de matéria, com os fótons, é exatamente a mesma coisa. Então, se nós queremos ter um futuro agradável, não importa ficar pensando nele, vai ser só até piorar. Voltamos ao que eu sempre, a mesma tecla que eu bato sempre, nós necessitamos viver única e exclusivamente para sermos felizes o nosso presente, porque é exatamente nas nossas escolhas que estão no nosso presente que vai se delinear nosso futuro. Então, eu ficar pensando no futuro não vai fazer ele ser nem melhor nem pior, não vai alterar o que já está traçado, mas o que eu fizer no momento presente, a escolha, a decisão que eu tomar agora, nesse momento, vai mudar, pode mudar totalmente, né, o que vem dali para frente. Bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Nós contamos com vocês. Eu espero que vocês tenham uma semana bastante produtiva em pensamentos, em descobertas, em crescimento próprio. Os nossos horários são no programa ao vivo, hoje, sexta-feira, às 13 horas, logo após do programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. Nós temos as nossas reprises, segundas-feiras, às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou quartas-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas. As perguntas podem ser feitas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou através da nossa página do Facebook. Vocês podem entrar no Facebook, procurar lá Sintonizando Saúde, pode curtir a nossa página, vão ter acesso a todos os nossos programas, a todas as nossas atualizações. Ou vocês podem ainda usar o telefone 2242-9991 ou 2237-0720. Quem tiver tido alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje, ou em qualquer um dos outros programas, ou alguma outra dúvida que esteja querendo resolver, vocês podem colocar lá e a gente vai falar nos nossos programas a respeito disso e tentar clarear um pouco o assunto. Né? E lembramos também que esse telefone que eu dei, 2237-0720, quem tiver interesse na fórmula da babosa, conforme os livros do Frei Romano Zago, nós temos a babosa, fabricada no Rio Grande do Sul pela firma Proalloy, segundo orientação do Frei Romano Zago, e nós temos esse produto aqui em Petrópolis, é contato que nós temos ele. Bom, o nosso programa pode ser visto pela TV Vila Imperial, no canal 19, ou através do site da emissora. Vocês podem entrar no www.tvvilaimperial.com.br. Ou podem também, no caso da emissora, também entrar no Facebook, podem curtir a página da TV Vila Imperial, vocês podem assistir nosso programa através da página da TV Vila Imperial. E vocês curtindo também, vocês vão ter acesso às atualizações e podem ver qualquer outro programa através da página da TV Vila Imperial, inclusive através dos dispositivos móveis de vocês, né? Vocês entram lá e vocês podem ter acesso através dos dispositivos móveis, podem assistir ao nosso programa ou ao outro programa onde vocês estiverem. Bom, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês.
Até o nosso próximo programa. Paz, alegria, saúde e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always count on me.